18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h03, juntos mais uma vez em 100,7, 18 horas no ar, eu, você e ela, Karine Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Então, querido ouvinte, participe conosco aí do programa, hein? Estamos à sua disposição no 994887592. Participa do 18 horas com a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Você concorda, não concorda? Manda a sua bronca pra gente. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horas News. Então participe, 994887592, feito o convite. 18 horas. Começando com o trânsito, hein, Karine? Vamos lá, 6h04. Vamos saber como é que está a volta para casa agora com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes, ligado aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Vamos de trânsito aqui pela Avenida Humberto Calderaro, ou Antiga Paraíba, trânsito moderado, muitos veículos pela via, mas por aqui não foi registrado nenhum tipo de acidente, nenhuma ocorrência no trânsito até o momento, então dá para trafegar, não normal, né, porque tem muitos veículos pela via, o trânsito segue aí concorrido, mas dá para trafegar ainda até agora, né, nesse momento, 6h04. A gente continua aqui nas ruas de Manaus, daqui a pouco tem mais informações. Volto com vocês. Legal, André, agora 6h05, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Começando com os destaques do dia do programa 18 horas, crise na segurança pública, policiais militares são presos acusados de crime como extorsão e roubos em Manaus. Greenpeace denuncia o aumento no número de balsas de garimpo ilegal no Amazonas. O governo federal quer acabar com a obrigatoriedade das aulas de autoescola para tirar a carteira de motorista. Obras de reparo, vamos saber como está a volta do abastecimento de água nessa terça-feira aqui em Manaus. 6h05, você no melhor mix do Brasil, vamos juntos conferindo esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 29 de julho de 2025. Está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí a gente, mais uma vez, agentes da segurança pública do governo do Amazonas, da gestão do Wilson Lima, são presos acusados de fazerem parte de uma milícia que praticava extorsões e roubos aqui em Manaus. Está virando, né, rotina. Já virou rotina a gente noticiar esse tipo de crime, esse tipo de prisão envolvendo agentes da segurança pública do estado do Amazonas na gestão de Wilson Lima. Ao todo, Carlão, 8 policiais militares e um perito da Polícia Civil foram presos nessa operação do Ministério Público do Estado. E detalhe, entre os presos estão 4 integrantes da Força Tática. Olha só, segundo o Ministério Público, a investigação começou a partir das imagens de um sequestro que foi registrado por câmeras de segurança em plena luz do dia. A vítima foi levada pelos agentes e obrigada a fazer transferências bancárias. Detalhe, viu? Segundo as investigações, o mesmo grupo já havia tentado sequestrar essa pessoa em outras ocasiões. E outras vítimas também foram identificadas como um casal que perdeu mais de R$300 mil para essa quadrilha. É mais um capítulo vergonhoso envolvendo policiais militares e civis numa gestão, né, que parece cada vez mais sem comando na área de segurança, uma gestão estadual, Karine. Exato, escancara aí a crise na segurança pública. Agora a gente tem que fazer um adendo, abrir um espaço aqui para falar que sabemos que esse tipo de ação, esse tipo de policial, esse tipo de pessoas, ele não corresponde à totalidade de toda a corporação dos agentes que trabalham na segurança pública do estado do Amazonas, que merecem sim todo o nosso respeito. Sabemos que são homens e mulheres honrados, que saem todos os dias para trabalhar, não sabendo se vão voltar para casa, para trabalhar em prol da segurança pública do cidadão. Sabemos que essas pessoas não representam a corporação, a totalidade da corporação do estado do Amazonas. Agora, quem está acompanhando
esse assunto, foi para a coletiva, foi em campo saber mais a respeito desse caso, é o repórter Kennedson Paes, que conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, o que o Ministério Público revelou sobre o modo de ação dessa milícia formada por agentes do Estado? Kennedson, boa noite. Muito boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão, a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Essas investigações do Ministério Público iniciaram em fevereiro deste ano com essa ação criminosa que foi, na realidade, uma operação clandestina realizada por essa milícia do Estado do Amazonas. Essa milícia composta por 8 policiais militares do nosso Estado do Amazonas que utilizaram tanto ali o treinamento militar, utilizaram ali o treinamento especial deles para poder exercer essa atividade criminosa. A gente tem inclusive imagens que foram registradas por testemunhas. Você que acompanha a gente pelo YouTube pode ter acesso a essas imagens que comprovavam o momento em que esses policiais eles fizeram abordagem a uma vítima que estava dentro do carro, circulando por umas ruas do Manoa, bairro Manoa, que fica na área da zona norte de Manaus. Na ocasião, os policiais estavam em 2 veículos grandes, uma picape, o outro era um veículo de passeio. Esses veículos eram particulares, não faziam parte da estrutura do Estado, no entanto, eles pertenciam a esses policiais. E as placas usadas nesses veículos eram, lógico, placas frias. E o fato é que esses policiais altamente treinados, eles faziam parte, a maioria, pelo menos 3 deles, a gente tem a informação de que eles eram da Força Tática, que é a força especial da Polícia Militar do Estado do Amazonas, o que chama ainda mais atenção dessa estrutura que eles tinham, né? Kennedson, Força Tática, você quer dizer que são pessoas, são agentes que tinham acesso privilegiado à informação, à inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Eles tinham esse acesso diferenciado e privilegiado das ações da polícia, é isso? Não, na realidade a Força Tática, ela é uma organização da polícia que ela atende às ocorrências mais vultuosas. Vultuosas na linguagem policial são aquelas ocorrências de maior perigo. Não, aquelas de maior perigo que tem ali as suas devidas competências. A primeira equipe a atender a uma ocorrência policial é aquela viatura que fica ali naquela região fazendo patrulhamento ostensivo. E quando a ocorrência ela é mais perigosa, envolvendo sequestro, roubos, com várias pessoas, aí eles mandam a Força Tática ou a ROCAM, que já faz esse trabalho que é um pouco mais especializado e que atende principalmente essas ocorrências mais perigosas na nossa capital. SWAT, né? Uma força especial. Ou seja, são da SWAT, Karime. Exato, são pessoas mais treinadas, né, Carlão? Exatamente. E que sabem, qualificadas, exato, né? É uma elite, exatamente. Era que sabe o modus operandi. Então é a elite da nossa polícia. E eles faziam exatamente esse trabalho. Dentre os presos também tinha um tenente da reserva, que ele não está mais na ativa, mas também integrava esse grupo. E além disso também tinha outros policiais que eram lotados em diversos batalhões daqui da nossa capital amazonense. E o fato é que esse grupo, segundo as investigações do Ministério Público, eles atuavam de uma forma muito organizada e eles faziam essas abordagens clandestinas, operações clandestinas que envolviam sequestro e depois disso extorsão. As pessoas eram levadas para um lugar com certeza isolado, onde elas eram obrigadas a fazer transferências bancárias. Inclusive um casal chegou a ter que pagar um valor de mais de 300 mil reais para poder ser liberado. Uma outra vítima também teve que pagar um valor de mais de 200 mil reais. Então a gente já tem ali um total de quase R$500 mil. Nesse último caso do Manoa também o valor foi vultuoso, foi bastante grande, e com isso é que esse grupo ele tinha essa atuação muito pesada. Infelizmente não é algo incomum ultimamente da nossa Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, mas antes de a gente se aprofundar um pouquinho mais, vamos ouvir agora o promotor de justiça Armando Gurgel, ele que traz mais detalhes sobre a investigação. E a partir dali nós começamos a acompanhar essa situação, porque envolvia, obviamente, ali um aparato militar, tendo em vista que os agentes foram filmados todos de balaclava, paramentados com coletes e fuzis. E a partir daquela primeira ocorrência foi possível, mediante diversas técnicas investigativas, alcançar esse grupo criminoso e a apreensão desse material no dia de hoje. 18 horas.
Todos os policiais envolvidos nesse caso, eles já foram identificados. A gente tem o tenente aposentado, o Júlio Almeida Filho, tem também o Arleson de Almeida Lima, que era lá da 23ª Companhia Interativa Comunitária, o Maurício Pantoja, da Força Tática, o André Luiz Silva de Sá, da Força Tática também, o Aldione C. Gouveia, que também era da Força Tática, o Augusto César Guimarães, também da Força Tática, o João Bosco Assis Alves, que fazia parte da Cavalaria da Polícia Militar, que também é uma força especializada, e o Edelso Nascimento de Souza, da CPA Sul, que fica aqui nessa região da Zona Sul de Manaus. Durante essa operação também foi identificado um perito da Polícia Civil, que ele tinha sido apontado supostamente por envolvimento com esse grupo. No entanto, ele chegou a ser preso ainda de forma temporária, mas as investigações confirmaram que ele era inocente, porque o que foi levantado através de provas é que, na realidade, a milícia ela tinha usado o nome do perito da Polícia Civil para poder abrir uma conta bancária que era ali falsa, e aí ele nem fazia ideia dessa conta bancária, e com isso houve a inocência dele, e o perito ele já foi liberado. Então ele foi descartado desse processo do Ministério Público. Agora, o fato é que com esses suspeitos foram encontrados a quantia de mais de R$10 mil, 17 armamentos pesados, que é praticamente armamentos de guerras, incluindo fuzis, rifles, pistolas e vários outros armamentos, e a situação ela está crítica. A gente entrou em contato inclusive com o Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública, e a gente perguntou exatamente sobre essa escalada do crime organizado que está sendo potencializada por agentes públicos. A gente perguntamos o que pode ter acontecido, existe algum fator que tenha facilitado ou otimizado esse processo? Vamos ouvir agora Amadeu Soares. Isso é muito lamentável, né? Que policiais treinados, preparados, estejam entrando para essa prática criminosa. Isso daí é muito preocupante, porque demonstra que a tropa na rua não está tendo aquele acompanhamento sistemático que é para ter, né? A inteligência aí não está fazendo seu trabalho a contento. E isso também é um pouco de reflexo do clima organizacional que vive o governo. Um governo que trata as corporações com devido abandono, né? Não dá devida atenção, não paga as obrigações trabalhistas em dia, e aí tá aí, cria esse clima aí que fica um escândalo atrás do outro. Claro que isso não justifica, né, a má conduta, né, a atuação ruim, mas isso favorece sim que ocorra esse tipo de problema. É um governo que está indo pro final, mas que não vai deixar saudade. 18 horas. E além disso, a gente sabe que esse caso, ele não é, como eu mencionei ainda há pouco, ele não é um caso isolado. A gente noticiou aqui no 18 horas, inclusive, a participação de um delegado da Polícia Civil, que era muito respeitado aqui na capital. Ele, envolvendo ali vários outros policiais militares e também policiais civis, participaram de várias operações clandestinas, fazendo inclusive escolta para o crime organizado, também fazendo operações clandestinas. A gente teve também casos, como por exemplo a Operação Abacaxis, no qual a gente teve alta cúpula sendo investigada, inclusive ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, também ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, ou seja... Foram indiciados por assassinato, pela Polícia Federal, por um caso uma chacina, né? Que ficou conhecido como Chacina do Rio Abacaxis. Exatamente. A gente também teve casos de delegados, policiais civis presos lá no município de Manacapuru por extorsão também contra traficantes naquela região, no qual foram apreendidos também armamentos, tráfico de drogas, dinheiro. Então, o fato é que isso tem sido uma escalada muito grande e que, com certeza, caso o cenário ele não venha a mudar, o crime ele vai continuar vencendo sempre. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações, Kennethson Paz. Agora 6h17. 18 horas. Olha, no meio de mais esse caso grave de crimes cometidos por agentes da Segurança Pública do Estado do Amazonas, a gente repercute agora uma decisão da Secretaria que impede e passa a exigir autorização expressa do delegado-geral para qualquer entrevista com autoridades policiais, Karine. Pois é, Carlão, a medida também determina a data, horário e local das entrevistas, isso mediante observâncias de protocolos institucionais. Ou seja, pedir autorização para uma entrevista ou pedir informação
informações não é sinal de que o veículo vai conseguir as informações. Agora, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas entrou com um mandado de segurança contra essa medida. Segundo o sindicato, ela restringe o trabalho da imprensa e fere direitos constitucionais. Olha, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Wilson Reis, ele disse que a medida centraliza e também limita o trabalho diário dos jornalistas e classificou a portaria como um retrocesso institucional. A Polícia Civil afirma que a intenção é evitar a divulgação de informações imprecisas, mas o sindicato rebate, né, Carlão, dizendo que a regra na prática prejudica a apuração independente e o papel fiscalizador da imprensa. O Sindicato dos Jornalistas também alerta que a portaria interfere na rotina interna da corporação, tentando controlar o uso das redes sociais por policiais civis em todo o estado. Bom, o sindicato pede na Justiça a suspensão imediata do efeito da portaria, alegando violação de direitos tanto dos jornalistas quanto da sociedade, que tem o direito de ser informada sobre o que acontece no poder público. 6h19. Mix. Olha, como o Kenilson Paz adiantou pra gente aqui no 18 horas da segunda-feira, a Justiça do Amazonas anunciou um pacote de medidas para reforçar a fiscalização e também evitar novas violações de direitos humanos, como as últimas denúncias de estupro contra mulheres presas por agentes policiais do governo do Amazonas. Então, a ação veio depois das 2 denúncias graves de estupro dentro do sistema prisional do Amazonas ganharem repercussão nacional. Nós aqui do 18 horas, assim que noticiamos esses casos, a gente desde o início está cobrando um posicionamento, uma fiscalização mais dura a respeito desse assunto. Bom, a repórter Odinê Araújo conversou com especialistas e traz mais detalhes a respeito dessas ações. Odinê, então, a Corregedoria Geral de Justiça resolveu finalmente apertar o cerco, não é isso? Sim, finalmente resolveu agir, mas antes tarde do que nunca, né? Foi publicado então o provimento número 507/2025, que muda completamente a forma como as inspeções nas cadeias, delegacias e centros socioeducativos vão ser feitos a partir de então. Agora os juízes terão que registrar visitas com fotos, vídeos e até narrativas gravadas, provando que eles estiveram no local e documentando a situação real que encontrarem nessas visitas. Além disso, essas inspeções precisam ser registradas em formulários eletrônicos em até 48 horas, criando um banco de dados atualizado sobre todas as unidades prisionais aqui do estado. O sistema carcerário também terá que ter um painel tecnológico que dispare alertas automáticos para problemas graves. E se houver uma violação séria de direitos humanos, como maus tratos ou violência, o juiz responsável terá que acionar imediatamente a Corregedoria, o Ministério Público, a Defensoria e outros órgãos competentes. O objetivo disso tudo é mudar a postura da Justiça, ou seja, sair da reação e passar para a prevenção. E esse novo modelo já está valendo em todo o Amazonas. A Procuradora-Geral de Justiça aqui do estado, Leda Mara Albuquerque, já defendia essa mudança na postura, inclusive diante dos casos de abusos contra mulheres nos presídios do estado. A mulher, a despeito de todo e qualquer ato, né, ilegal por ela praticada, diante de uma infração penal, enfim, mas ela precisa ter também um espaço condizente com a sua condição cidadã nos presídios públicos no interior do Amazonas, que via de regra não atendem à lei de execução penal. Isso também nos remete à discussão acerca da violência de gênero. O estado do Amazonas é o 3º estado em violência contra a mulher. Isso de uma forma geral, de acordo com a Rede Observatório de Segurança Pública. Então, nós precisamos também dar uma maior atenção a essa situação. Vale lembrar que as denúncias mais recentes de abusos cometidos por agentes da segurança pública no Amazonas incluem o caso de uma mulher indígena de 29 anos da etnia Cocama, que teria sido estuprada por policiais e um guarda municipal enquanto estava no município de Santo Antônio do Içá.
E também o caso de uma mulher de 35 anos, vítima de estupro por um agente penitenciário durante a transferência dela do município de Humaitá para Manaus. Agora a promessa é de inspeções mais rigorosas e acompanhamento em tempo real para evitar que crimes assim continuem acontecendo. Vamos aguardar, né? Com certeza. Volto com vocês. Vamos aguardar para que seja cumprido mesmo, né? E parabéns pela medida, pela atitude, né, Carlão? Sem dúvida, Karime Leão, parabéns. E atualizando aí o caso, Karime, ouvintes da indígena Cocama, que denunciou que sofreu estupro coletivo dentro da delegacia de Santo Antônio do Içá por 9 meses, a justiça concedeu semi-liberdade para ela, para a indígena, ao invés de domiciliar. Então, Carlão, essa semi-liberdade, ao invés da prisão domiciliar, é um regime previsto na lei do Estatuto do Índio de 1973. É para indígenas condenados à prisão e ele consiste no direito a cumprimento da pena no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos indígenas, mais próximo da casa da presa. E ao contrário da prisão domiciliar, permite que a apenada mantenha um vínculo mais estruturado com a sociedade, facilitando a sua reintegração social e também o acesso a recursos que podem ser cruciais para a sua saúde física e mental, assim como para o acompanhamento do filho dela. Bom, pelo menos agora as medidas de proteção estão sendo tomadas sobre esse crime, que já é uma das mais extremas e graves violações de direitos humanos já registrados no país. Ela relatou ter sofrido agressões físicas, morais e estupros praticados por policiais militares e um guarda municipal. Olha, os acusados já foram presos: Nestor Martim Ruiz Reateg e Luiz Castro Rodrigues Júnior, o primeiro sargento Osiel Freitas da Silva, o cabo Claudenberg Lofiego Cacau e o guarda municipal Maurício Faba Nunes. O policial militar, que é o segundo sargento Sebastião Gomes de Melo, segue foragido. Todos são acusados de terem cometido crimes como estupro de vulnerável, estupro qualificado e tortura, cometidos enquanto que a vítima, a Índia Cocama, estava presa em condições degradantes dentro da delegacia. Olha só, agora atualizando outro caso, hein, Karime e ouvintes, que é a da mulher que denunciou estupro durante a transferência dela de Humaitá para Manaus. O caso, o acusado pelo crime, um agente penitenciário, foi preso hoje de manhã. Ele confessou o crime, viu, Carlão? Não teve o nome revelado e a Defensoria Pública confirmou que o caso foi registrado na Polícia Civil e o laudo pericial confirmou o estupro. Karime, agora 6h25, vamos dar aquele giro no trânsito. Vamos falar com o repórter André Meirelles, mas agora, o que eu quero saber? Eu quero saber se a água já voltou, exatamente. Sabe? É legal. Estamos sabendo que essa terça-feira foi de torneira seca. Lá em casa foi o dia inteiro. Olha aí, em todas as zonas da cidade aqui, lá em casa ainda não voltou. Também não, lá não. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, que está acompanhando aí como é que está essa volta do abastecimento. André, boa noite, então. Os trabalhos começaram às 5 da manhã e estavam programados para terminar agora às 5 da tarde. A gente já tem algum posicionamento da concessionária Águas de Manaus? André, conta pra gente. Boa noite mais uma vez para você, Karime, Carlão, boa noite a todos. Olha, um dos pontos, um dos bairros que ainda não chegou a água é aqui na Praça 14, onde a nossa equipe de reportagem está aqui nesse momento, Só que a gente sabe que, segundo a Águas de Manaus, o serviço iria encerrar por volta das 5 da tarde, mas isso não significa que encerrou e imediatamente todos os bairros já teriam, a água aí, abastecimento de água nas torneiras. Isso significa que eles deram um prazo de até 48 horas para que todos os bairros, todas as torneiras aí possam voltar a ter água. Isso porque foi feita então essa parada programada aí para fazer a manutenção. Inclusive, uma dessas manutenções foi de uma rede de 500 milímetros na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, que aí acabou bloqueando parcialmente uma faixa para que fosse feita ali o serviço no local. Então também, como muitas pessoas falaram, acabou gerando transtorno no trânsito hoje por conta desse serviço que foi feito lá no local. A concessionária, ela afirmou que as melhoras são necessárias aí para garantir a estabilidade do serviço, isso aproveitando o nosso verão amazônico, que é um período de maior demanda. Então, o abastecimento já começou a ser retomado
agora por volta das 5 da tarde, começando pelas áreas centrais, mas a normalização completa pode levar 48 horas, ou seja, até 2 dias, né? Então a empresa recomenda que os moradores reservem água e evitem aí o uso não essenciais, como lavagem de carros e roupas, né? E outra informação também que a gente tem é que carros-pipas estão sendo disponibilizados para locais prioritários como hospitais e também escolas, né? E a população, ela pode reportar emergências pelos canais oficiais da concessionária. Como assim? Por exemplo, aqueles bairros que, por exemplo, você não conseguiu reservar a água suficiente, conseguiu reservar só para hoje, acabou, amanhã de manhã não tem mais água, o que eu posso fazer? Segundo a concessionária, você pode entrar em contato pelos canais oficiais e solicitar esse serviço de abastecimento de água que pode chegar até, né, o ambiente ali, o bairro, com carros-pipas, né? Outra informação também que a gente teve hoje é que as secretarias de estado suspenderam o trabalho presencial devido aí a falta de água aqui na capital amazonense, né? Nos perfis das redes sociais, a SES, que é a Secretaria de Estado de Saúde, e a Sejusc, que é a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, comunicaram a suspensão de expedientes presenciais nas sedes administrativas. Inclusive, até a Secretaria de Saúde informou que a medida não interfere nas unidades de saúde, que vão continuar funcionando normalmente com abastecimento garantido pela concessionária Águas de Manaus, né? A Sejusc também informou que as atividades administrativas, elas vão ser em regime de home office e que também não vai haver atendimento ao público externo na sede da pasta. E a decisão também não interfere nas atividades dos PACs, que são os prontos atendimentos ao cidadão, ou seja, aqueles bairros que tem PACs, né, que não tem água, significa também que o serviço lá não vai parar, vai continuar, né, mesmo com a falta de água, mesmo que a falta de água possa durar até os próximos 2 dias. Então os serviços não vão parar, hein, Karime, Carlão? Bom saber, muito bom saber. Agora, vamos lá, os canais oficiais, a gente vai dar um canal oficial que é o 0800 da Águas de Manaus, é o 0800 092 0195, 0800 092 0195 para qualquer dúvidas a respeito da volta do abastecimento de água na sua região, no seu bairro. Obrigada, André Meirelles, até a próxima. Agora 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Participe conosco do programa 18 horas, 994887592 é o nosso WhatsApp, nas redes sociais é o @18horas.new. Mix. Política. Vamos agora de política. Carlão, Kennedson Paes e Nathalie Moraes já estão aqui com a gente. Nathalie, boa noite. Bom, o senador Omar Aziz lidera todos os cenários de intenção de voto para o governo do Amazonas nas eleições do ano que vem. Isso porque tem nova pesquisa eleitoral. Vamos lá, a pesquisa foi divulgada hoje de manhã e o senador Omar Aziz venceria a empresária Maria do Carmo Cefair e o vice-governador Tadeu de Souza ainda no primeiro turno. É uma boa notícia para ele, já é um bom panorama para a gente ver quem estará ali nessa disputa acirrada do governo no próximo ano, não é isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, é isso mesmo, Karime, o cenário eleitoral para 2026 aqui no Amazonas já começa a se desenhar e o senador Omar Aziz, né, aparece ali como o favorito isolado na corrida pelo governo do Amazonas, é o que mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Nacionais, encomendada pelo consórcio de portais CG aqui, G6 na verdade, aqui do Amazonas. Foram ouvidas nessa pesquisa, Karime, Carlão e ouvintes, mais de 1.500 pessoas e o interessante é que eles foram a 12 municípios do interior aqui do estado. Então isso realmente mostra pra gente um panorama ainda maior e aí com essa pesquisa mostrando que o Omar Aziz realmente aparece ali na frente com folga. No primeiro cenário, enfrentando ali a empresária Maria do Carmo Cefair, o procurador e também o vice-governador Tadeu de Souza, que ainda, né, tá naquela dúvida, vem, não vem, o Omar Aziz aparece ali com 64,9% dos votos válidos, mostrando que ele venceria ali em primeiro
primeiro turno disparado. Já no segundo cenário, se a gente tivesse ali a concorrência do prefeito de Manaus, Davi Almeida, a disputa até ficaria um pouquinho mais apertada, onde o Omar Aziz apareceria ali com 45,6% e o prefeito Davi Almeida com 24,1%. Mas vale a gente reforçar, Karime, Carlão e ouvintes, que o prefeito de Manaus já disse: não venham como candidato. Inclusive, o meu candidato nessas eleições de 2026 é o senador Omar, no qual eu, inclusive, estou indicando o vice, né? E um dado curioso, né, que o Omar Aziz tem a maior parte do eleitorado no interior do estado. E na pesquisa espontânea, Karime, Carlão e ouvintes, que é o mais importante, onde os nomes não são apresentados, o Omar também lidera, ou seja, ele está na boca e na mente do povo amazonense. É uma das primeiras vezes, é uma primeira vez, Nathalie, que ele aparece também mantendo a liderança tanto na capital como no interior do estado. Importante. Então, de fato, essa pesquisa ela mostra muito da opinião pública, né? Sim. Quem faz a entrega do primeiro Centro de Atenção Integral à Criança, especializado no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista, escancarou aí agora uma disputa política entre parlamentares da base aliada. Olha só, o presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, o deputado estadual Mário César Filho e a doutora Maíra Pinheiro têm disputado aí a autoria da obra. Quem é que fez? Então, Carlão, nessa hora, Carlão, todo mundo quer muito assumir o protagonismo, até mesmo porque é uma estrutura que vai ajudar crianças com essa necessidade, vão passar por um tratamento especializado e, de fato, nessa hora, todo mundo quer dizer ali que, de fato, aquele projeto era da pessoa ou não, mas até agora a gente não sabe dizer de quem é esse filho, a gente só sabe que esse filho tá aí e a disputa foi grande, principalmente entre o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, que é o Roberto Cidade. Ele foi rápido dizer que a obra foi fruto de uma indicação feita por ele diretamente ao governador Wilson Lima, mas o deputado Mário César Filho, ele disse que na realidade o Kaique, ele tinha sido uma promessa de campanha que ele tinha feito em 2022 e que essa indicação dele também já tinha sido feita no ano passado. E são dois pais atípicos, né? Então eles entram nessa disputa aí. E a Maíra Pinheiro também chegou a dizer que tinha feito essa solicitação desde 2020, só que agora saiu do papel. Enfim, o fato é que todo mundo agora, quanto mais se aproxima da parte das eleições, né? Todo mundo quer assumir o protagonismo e sair como super-herói dessa situação. Mas a história vai rolar muito ainda. É importante que tenha um espaço e que venham mais espaços e mais profissionais. Venham mais, tem 3 CAICs, né, que atendem já as crianças com TEA, né, com espectro autista, e a gente realmente espera aí que venham outras unidades. Quando é pra falar mal, a gente fala. Quando é pra... Parabéns, a gente dá o parabéns e que venham mais, tá certíssimo, ainda mais pra saúde das crianças. Nathalie, vamos lá, Nathalie, uma bomba agora no fim da tarde. A deputada federal caçada, Carla Zambelli, lá do PL de São Paulo, ela foi presa hoje na Itália. Ela estava se refugiando lá, inclusive teve um político italiano que foi às redes sociais, falou a beça, falou que não era admissível a Itália receber uma foragida política, uma fugitiva como era a Carla Zambelli, e foi inclusive ele que denunciou o endereço dela. Inclusive os brasileiros invadiram as redes sociais desse político, esqueci o nome dele, vou ver aqui, para agradecer. Enfim, vamos lá, a prisão aconteceu há poucos dias, uma grande confusão, fofoca de bastidores. A prisão acontece poucos dias depois da condenação pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou uma pena de 10 anos e 8 meses de prisão pelo envolvimento em ataques hackers ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Pois é, né, Karime? Esse caso realmente da prisão da ex-deputada Carla Zambelli na Itália chama a atenção por envolver uma figura pública de grande visibilidade nacional e por acontecer ali no contexto de crescentes tensões. A gente está num momento ali de guerra realmente com o STF, e essa prisão da Zambelli aí é mais uma bomba, já que ela foi condenada aí pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 10 anos e 8 meses de prisão, acusada da participação aí da invasão do sistema de Conselho Nacional de Justiça, né? E assim, ela era uma procurada, uma foragida já na lista ali da Interpol. Então, assim, a cabeça
cabeça da Zambelli estava valendo ouro. E a prisão aconteceu na tarde desta terça-feira em Roma, depois aí, né, de autoridades italianas receberem aí realmente a informação do deputado Angelo Bonelli. Isso, né? Deputado italiano, Bonelli, ele mesmo. Que divulgou ali o endereço da deputada nas redes sociais. Ó, disse, ó, Justiça Brasileira, Interpol, ó, todo mundo vem aqui que ela tá aqui. Que ele ia fazer isso mesmo, que ele não ia admitir. Ele hablou, anunciou que ele iria denunciar, denunciou e agora a Zambelli está atrás das grades. Ken, agora é contigo. O deputado estadual Rosenha deve deixar o Partido da Mulher Brasileira e migrar para o Partido Social Democrático como parte de uma articulação para buscar aí a reeleição em 2026. Além disso, Roberto Cidade também, presidente da Assembleia, já está se movimentando aí para disputar uma vaga agora na Câmara Federal. O que essas mudanças aí revelam sobre o cenário eleitoral que está se formando já, está com cara aí no Amazonas? Então, Carlão, o fato é que as costuras já estão sendo feitas e as alianças estão sendo firmadas ainda mais para o que pode acontecer no cenário em 2026. A gente já teve essa notícia de que o Rosenha iria mudar de partido, iria deixar o PMDB e ingressar para o PSD, o partido liderado aqui no estado pelo senador Omar Aziz, e essa mudança ela foi anunciada até mesmo pelo deputado federal Sidney Leite, que comunicou isso durante uma entrevista a uma empresa de comunicação daqui do estado do Amazonas e adiantou esse interesse também da mudança do Rosenha, mas também anunciou também o interesse do vereador Eurico Tavares, que procurou o PSD também para disputar as eleições em 2026, ou seja, ele também está querendo agora, como sai uma vaga, alguém sai da Alean, né? Por exemplo, o Roberto Cidade não quer mais a Alean, e aí surge ali outras oportunidades, e o Eurico tá doido para sentar numa cadeira da Alean. E falando sobre o Roberto Cidade, ele já falou que o ciclo dele da Alean já finalizou e agora ele pretende voar para Brasília e representar o Amazonas na escala federal. Isso aí. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Kennedy Sampaio e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Valeu, Nathalie. 6h39 em Manaus. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, o governo federal quer acabar com a obrigatoriedade das aulas de autoescola para a pessoa tirar a carteira de motorista. É o nosso assunto em instante, será? Mix. Agora sim, hein? Agora é trânsito, hein, Caribe? Agora é trânsito. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles com o carro do 18 horas. André, como é que está a volta para casa? Boa noite. Trânsito. Mix. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, aos ouvintes. Olha, aqui pela Avenida Constantino Neri, no sentido centro-bairro, volta para casa, né? Bastante congestionado, hein? O trânsito praticamente aqui parado, muitos condutores pela via, então tem que ter muita paciência aqui pelo trânsito da capital amazonense. Olha, vamos falar de uma informação aqui, Karime, Carlão, é que hoje está sendo feito o plano de verão, né? Que são os trabalhos de recapeamento e manutenção de ruas, que inclusive chegaram a diversas zonas aqui da cidade, né? Nesta terça-feira, as obras avançaram e chegaram aí no Parque São Pedro, no Tarumã, no Conjunto Novo, no Jorge Teixeira e o Conjunto Alfredo Nascimento na Cidade de Deus, que são os bairros ali das zonas oeste, leste e norte, respectivamente. E essas ações, elas têm como aí o objetivo, né? O direito na qualidade de vida da população, também para facilitar o deslocamento de veículos e garantir mais segurança e dignidade aos moradores, né? Tapando aí buracos para evitar que mais acidentes aconteça. E é isso que fala pra gente agora o subsecretário de Serviços Básicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Efraim Aragão. Ele fala da responsabilidade que também a gestão atual tem em manter as vias urbanas bem cuidadas. Seguindo a determinação do prefeito Davi e do vice-prefeito e secretário Renato Júnior, os trabalhos são intensificados agora no verão. Porque o período de chuva a gente tem uma certa dificuldade com as águas e aí a gente encontra, junto com essas mudanças climáticas, uma mudança muito forte na característica das águas. Então, o nosso asfalto, a cidade de Manaus, tem um asfalto muito antigo. Então, o prefeito Davi, na sua primeira gestão, revolucionou quando vem trazendo o recapeamento para as ruas e intensificando esse trabalho com asfalto. E aí o secretário e o vice-prefeito Renato Júnior, a gente tem intensificado esses trabalhos no verão para que a gente possa avançar e aí fazer a manutenção nas ruas e trazer a trafegabilidade e a tranquilidade para que as pessoas possam transitar pelas ruas. 18 horas. Tá, então a gente ouviu o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf,
Efraim Aragão, falando aí dessas obras que estão acontecendo aqui pela capital amazonense, né, de recapeamento, asfaltamento, tapando aí também os buracos para levar a qualidade de vida e também trafegabilidade melhor aqui na capital amazonense. Recebendo também algumas informações aqui, Karime, Carlão, sobre trânsito ainda de Djalma Batista e Avenida Constantino Neri, até mesmo por dentro do Vieira Alves está bastante congestionado, quase tudo parando. Alguns condutores também estão informando a gente nesse momento. E outra informação, uma queima de lixo ao lado do Sambódromo, na área ali onde ficam as alegorias. Tem 2 focos grandes por lá, né? A gente também está passando aqui para ter mais informações. Daqui a pouco a gente volta, só aqui na 100.7. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6h42. 18 horas. Agora com previsão do tempo e temperatura, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira de sol forte durante o dia todo na cidade. Agora à noite, o céu permanece limpo, sem nuvens e sem previsão de chuva para a noite desta terça-feira. E vamos falar agora sobre o clima de amanhã, 30 de julho, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta começa no mesmo ritmo da terça. Céu limpo e temperaturas de 34 graus ainda antes do meio-dia. À medida que o relógio avança, a temperatura vai caindo gradualmente até os 26 graus ali no finalzinho da tarde. E à noite, o céu fica limpo e estrelado, com temperatura amena, ventos calmos e baixa probabilidade de sereno para a noite desta quarta-feira. Resumo do termômetro de quarta. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 35 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 44 a 86%. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu. 18 horas. Olha, escuta essa, hein? Greenpeace denuncia o aumento do número de balsas de garimpo ilegal no Rio Madeira, entre o Amazonas e Rondônia. Num sobrevoo, o Greenpeace flagrou mais de 500 balsas de garimpo ilegal em 22 pontos no leito do rio, Karime. Carlão, segundo as imagens, esses verdadeiros paredões de balsas dragavam o fundo do rio nas proximidades de áreas protegidas. Vamos agora acompanhar mais detalhes a respeito desse flagrante com Odineia Araújo. Então, Odineia, diante dessa informação, às vezes a gente tem até a impressão de que todo o trabalho feito por órgãos ambientais como o IBAMA tem sido inútil, né? Inútil, não é isso? Odineia, eu ia falar inúteis, né? São os trabalhos que parecem inúteis, que são vários trabalhos de vários órgãos de proteção ambiental. A sensação que eu sempre tive que são inúteis, não é isso, Odineia? Vem essa sensação mesmo de que o trabalho é de formiguinha. Mas imagina se o IBAMA e os outros órgãos ambientais não estivessem atuando de forma mais firme na fiscalização, como foi no governo passado. Esse flagra da organização não governamental Greenpeace Brasil foi no último dia 19 de julho, quando um sobrevoo pelo Rio Madeira, um dos gigantes da Amazônia, revelou o cenário preocupante. 542 balsas de garimpo ilegal estavam espalhadas pelo leito do rio entre os estados de Rondônia e o Amazonas. Só para fazermos um comparativo, em janeiro foram detectadas 130 balsas na região. Em junho, o número já havia mais que dobrado, passando de 280. E agora em julho explodiu para 542 balsas. Isso significa um aumento de mais de 300% em poucos meses. Essas balsas que sugam o fundo do rio em busca de ouro estão operando perto de áreas protegidas como reservas extrativistas e terras indígenas. O problema não é só a destruição do rio e da floresta. Segundo o porta-voz da Frente de Povos Indígenas do Greenpeace Brasil, Gregor Daflon, cada balsa significa mercúrio na água, peixes contaminados e comunidades ribeirinhas ameaçadas. A exploração irregular de ouro, ela provoca uma série de problemas por onde ela passa. E nesse caso, onde a gente está observando, dentro dos rios amazônicos. E assim, os efeitos a longo prazo dessa atividade, eles são devastadores e vão muito além do que a gente está vendo, né, através das imagens de satélites e também dos sobrevoos que a gente realiza, né, na região. As balsas, elas causam intensa poluição dos rios, mas elas acabam comprometendo também a saúde das populações indígenas e não indígenas, como é o caso, por exemplo, das populações ribeirinhas,
pela contaminação do mercúrio. O Greenpeace está usando tecnologia de ponta com imagens de satélite e monitoramento quase em tempo real para identificar onde as balsas estão. Mas, de acordo com Gregor Daflon, porta-voz do Greenpeace Brasil, a atividade criminosa não acontece apenas no Rio Madeira. Infelizmente, esse crime ele não acontece somente no Rio Madeira, mas também em outros rios da região. Por isso, a gente espera que esses achados eles possam ajudar as autoridades a promoverem ações mais eficazes para proteger o bioma, tanto no enfrentamento a esse crime, quanto também no roubo de bens pertencentes à União. O monitoramento aéreo do Greenpeace Brasil foi compartilhado com o IBAMA, a Polícia Federal e o Ministério Público para que eles ajam com urgência. Volto com vocês. Obrigado, Aldinei Araújo. 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia de hoje, vamos conversar com Luciana Nobre, ela que é especialista em carreiras do Instituto de Pós-Graduação, que é onde vai acontecer uma palestra, que vai ser um evento esperadíssimo e vai ser sobre a análise de balanços aplicada à controladoria com especialista de renome nacional. Muito boa noite, Luciana Nobre, seja bem-vinda aos estúdios da Mix às 18 horas, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, a palestra acontece, gente, agora quinta-feira, dia 31. Conta mais pra gente. Nós vamos ter um palestrante que é o Almir Carvalho dos Reis, auditor, contador e doutor em controladoria e finanças pela USP. Sim, exatamente. O que acontece? O nosso MBA aí, o Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativa, ele teve uma atualização que agora também vai vir com a inteligência artificial. O IPOG, ele é um instituto de pós-graduação que está há mais de 23 anos aí em atuação no mercado. Então, a gente está sempre de olho no que o mercado está exigindo. Falando de revolução industrial, a gente está vivendo essa quarta, que é a inteligência artificial, e em todas as áreas o mercado está exigindo. Então, o professor Almir Carvalho, ele vai estar vindo trazer essa palestra, já trazendo ferramentas com a inteligência artificial para os profissionais da área, até mesmo não só ali para profissionais da área de finanças, né, mas também contadores, administradores que quiserem participar e ter novos insights, essa palestra para eles. Bacana, olha só, durante o evento os participantes eles vão poder contar com uma consultoria de carreira gratuita com um especialista que inclusive é você, não é isso? É especialista em desenvolvimento profissional. Conta pra gente como é que você vai palestrar, como é que você vai falar sobre esse assunto, o que você vai desenvolver nessa palestra? Sim, exatamente. O IPOG, ele atua com uma consultoria de carreira em qualquer aluno que vier conversar conosco. Por quê? A intenção que o profissional ele venha até nós é que ele seja referência no mercado. Então, para isso, a gente vai fazer uma análise de como é que está ali a necessidade dele, qual é a graduação, qual é a necessidade nesse momento, se ele é um gestor, se ele está atuando ali até mesmo para um novo cargo. Então, a gente faz todo esse momento com ele para identificar ali as possibilidades do que ele precisa, para de fato indicar para ele a especialização que melhor atende a ele. É individual? Você vai conversar com um por um? Como é que funciona? Sim, estará presente não só eu, mas e outros consultores também lá no dia. A partir das 18 horas eles já podem estar lá conosco, que essa consultoria já vai estar sendo realizada. Que sensacional, boa, né? Então, mesmo. Vamos lá, o evento é voltado para qual público? O público hoje ele é voltado aí para a área profissional que atua com finanças, né? Tanto com contadores, administradores, economistas, profissionais que atuam também no ramo financeiro de empresas, né? Independente seja a área comercial ou não, e principalmente para empresários. Aqui em Manaus a gente tem muitos empresários, né? Eles precisam entender quais são os fluxos que está acontecendo ali na empresa deles. Quando a gente fala de finanças, na maioria das vezes a gente só imagina ali aquele cálculo básico, né? Do tipo, o que eu tô ganhando, o que eu não tô ganhando, mas vem bem mais que isso. Tanto que, o que acontece? Essa especialização, como é que ela funciona? Ela é uma especialização que ela ensina ao profissional a ter uma tomada de decisão assertiva. Por quê? Lá ele vai aprender a fazer um diagnóstico organizacional, a identificar quais tipos de doenças. Vamos dar um exemplo como se fosse um médico. Ele vai descobrir quais são os possíveis doenças que tem dentro da empresa e ele vai lá e vai aprender a solucionar essas doenças, né? No caso, a especialização, ela tem 1 ano aí, ela tem 12 módulos. Um módulo vai
identificar essas doenças e os demais é para solucionar essa doença. Boa. Sensacional. Agora, os serviços, né, Karime? A palestra acontece quinta, dia 31, no campus. Dá mais detalhes aí pra gente, Linda. Então, a nossa unidade presencial ela fica no Shopping Ponta Negra, no 3º piso. Sim. A palestra vai acontecer às 19 horas, mas já estaremos presentes lá às 18 horas. E olha, para quem quer ir para fazer sua consultoria, não precisa ser necessariamente profissional da área financeira, tá, gente? Sim. O IPOG tem especializações voltado aí para a parte de engenharia. A gente tem uma nova turma que vai estar sendo inaugurada agora, que é gestão de obras. Temos também neuropsicologia, profissionais na área de psicologia e inclusive para aqueles que são parceiros de conselhos, como CRP, CRC, até mesmo algumas empresas que somos parceiros também, por exemplo, a Bemol, a Acmos Engenharia. Procura um consultor nosso que a gente consegue verificar para você até mesmo um desconto especial, tá? Perfeito, arrasou. Muitíssimo obrigada. Como faz a inscrição? Então, vou deixar para vocês o link de inscrição, se vocês puderem fazer a divulgação, é lá pelo Simpla, tá? A gente tá nas últimas vagas. Inclusive, para aqueles inscritos que estiverem lá, podem me procurar, meu contato tá lá, que eu tô entregando alguns mimos para algumas pessoas especiais. Perfeito, mas é o Simpla, como é que a pessoa entra? www, explica para quem está nos escutando. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá no ipog.manaus, lá no nosso Instagram, e lá no último post que a gente colocou, que tá falando sobre justamente a nossa palestra, lá tem um link de inscrição. É só eles clicar e eles conseguem fazer. É bem rápido. Boa. Então tá, IPOG Manaus. Isso, exatamente. Vai lá no Instagram e as informações estão todas por lá, tá? E qualquer coisa tem meu contato lá também, se precisar. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 horas. Boa noite, sucesso. Digo mesmo. Obrigada, gente. Valeu. Conversamos com Luciana Nobre, ela é especialista de carreiras do Instituto de Pós-Graduação, o IPOG. 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Me parece que o André tem novidades aí sobre CNH, é isso? Exatamente, legal. A respeito daquela determinação proposta pelo governo federal de acabar com a obrigatoriedade das aulas de autoescolas, para a gente conseguir tirar uma CNH. Então, André Meirelles, você falou com motoristas, falou com os especialistas, é uma medida até radical e muito polêmica, né? Porque imagina, mesmo passando por autoescola, com todas as provas, a gente já vê tanta barbaridade no trânsito. Imagina se suspender, nem isso, sequer isso. Enfim, conta mais pra gente. Como é que é esta medida, como é que essa situação está sendo recebida aqui em Manaus, André? Conta mais. Mix. Boa noite, Karime e Carlão, mais uma vez. Olha, só para constar aqui, eu entrei também em contato com o Detran aqui do Amazonas sobre essa proposta aí do governo federal que estuda eliminar a exigência das aulas em autoescolas para obter aí a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. E o Detran disse que está acompanhando as discussões relacionadas às possíveis mudanças no processo de formação de condutores e, por se tratar de um projeto, vai se manifestar em um momento mais oportuno. Já nas ruas de Manaus, as opiniões se dividem, viu, Karime, Carlão? Ouvimos alguns motoristas e vamos começar com ele, com o Carlos Silva, que é motociclista. Seria ótimo baixar o valor das habilitações, que está muito alto as taxas, entendeu? Agora a questão de eliminar as autoescolas, não. Eu acho que seria uma opção não viável, entendeu? Só acho essencial continuar ensinando. Sim, continuar ensinando, muito mais ainda. Principalmente na área do pessoal que tem carro, né? Motorista de carro, que eles acham que são dono da rua, né? 18 horas. Essa opinião foi do Carlos Silva, que é motociclista. A gente tem também a opinião do Lucas Batista, que é motorista de aplicativo. Eu acho que tem que passar pelo processo todo, né? O cara aprender desde do começo. Vai piorar que o brasileiro é complicado, de qualquer jeito o trânsito não vai mudar. O que vale é a consciência, né? Mas o importante é passar por todo o processo. 18 horas. A gente ouviu aí a opinião do Lucas Batista, motorista de aplicativo, continuando aí sobre esse assunto de que o governo federal estuda eliminar a exigência de aulas em autoescolas para obtenção da CNH. Temos a opinião também da Fabiola Silva, que é autônoma, que não concorda por presenciar os acidentes que acontecem diariamente e acredita que tudo isso está associado à falta desse conhecimento no trânsito. Geralmente, desde quando eu vou na minha viagem todo dia e tem um acidente, né? Por imprudência das pessoas, não respeitar
usar o sinal. Você acha que uma aula teórica, prática, legislação é importante? Sim, é importante, tem que ter essa parte teórica. 18 horas. Tá aí a Fabiola Silva, que é autônoma, opinando, e também a gente tem a opinião da aposentada Isabeth Chaves. Porque como que a pessoa vai dirigir, vai pegar seu automóvel e sair na rua sem saber dirigir, sem saber as leis, sem obedecer nada, vai fazer o que quer, né? Não, o trânsito de Manaus é caótico. Isso também influencia não ter habilitação, não conhecer leis, influencia. 18 horas. Olha, a Associação Nacional dos Detrans informou nesta terça-feira que pretende agendar ainda nesta semana uma reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, isso para discutir a proposta que prevê a emissão da CNH sem exigência de aulas em autoescola. Em nota, a entidade afirmou que acompanha, atentamente as discussões sobre a possível mudança nas regras para obtenção da CNH. E em tom de preocupação, os presidentes dos departamentos estaduais de trânsito levantaram dúvidas quanto aos impactos da proposta na segurança viária. Uma delas é do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o Penatrans, que serve aí para orientar os gestores de trânsito a implementarem ações e o objetivo de reduzir mortes e lesões no trânsito. E quem explica melhor pra gente como isso funciona e qual o impacto pra gente é o especialista em mobilidade urbana, Rafael Cordeiro. O próprio governo estabeleceu e segue metas estabelecidas pelo Penatrans, que é o Plano Nacional que visa reduzir o número de vítimas lesionadas e fatais no trânsito. O Penatrans possui 6 pilares. Um dos pilares é justamente a educação para o trânsito. A educação passa pelo ensino básico, chega ao ensino superior e finaliza justamente nos centros de formação. E uma das metas é justamente aprimorar, qualificar esses profissionais que têm o papel de ajudar na formação dos futuros condutores. A partir do momento que o governo sinaliza que quer retirar a obrigatoriedade, isso pode impactar significativamente na questão da segurança viária. 18 horas. A gente conferiu a fala do especialista em mobilidade urbana, Rafael Cordeiro. Só para encerrar aqui, Karime e Carlão, a gente lembra que a proposta do governo federal é porque, segundo então as estatísticas, mais de 20 milhões de motoristas dirigem aí sem a carteira nacional de habilitação, e isso acontece porque eles não têm essas condições de tirarem a CNH. Só que já existe, na verdade, a CNH social, que foi sancionada pelo presidente Lula. Para as pessoas aí que estão no CAD único, é possível, ter a CNH. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações, pela fala das pessoas. É realmente uma atitude polêmica e que a maioria discordou, né? Poxa, Carlão, sim, nem a legislação é complicado. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, no nosso giro esportivo, o Flamengo segue na frente como o maior torcida do Brasil. Há controvérsias, mas vamos lá. Nova pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas 2025 mostra que o rubro-negro, o Mengão, com 21,2% das preferências, mesmo com uma leve queda, ampliou a vantagem, Karine. Carlão, respeita, tá? Que não é apenas um time de futebol. O Clube de Regatas do Flamengo foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro. Agora, esse mês, tá? Respeita, o patrimônio histórico, cultural. Vamos lá. O segundo do ranking e perdeu fôlego, tá? Sim. Que é o Corinthians. É o seguinte, caiu de 15,5% para 11,9% e quem aproveitou foi o Palmeiras, que subiu para o terceiro lugar com 6,5% e passou o São Paulo Futebol Clube, agora com 6,4%. Olha, só tem equilíbrio no meio da tabela. O Grêmio Futebol Porto Alegrense está com 3%, o Clube de Regatas Vasco da Gama 3,4%, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro aparecem empatados 2,3%. O Esporte Clube Bahia teve um crescimento e aparece
cresce com 2,2%. E o Santos Futebol Clube anunciou nas redes sociais a renovação com Robinho Júnior, filho do ex-jogador Robinho. O rapaz, com 17 anos, estreou contra o Desportiva Ferroviária do Espírito Santo e depois fez sua primeira partida oficial contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E tem reforço chegando no Galo. O Atlético Mineiro Clube Mineiro está próximo de fechar contrato com o meia atacante Reiner, de 23 anos, vindo do Real Madrid da Espanha. A proposta é de 4 anos e meio de contrato, chegando pesado nessa janela. E para fechar com clima de decisão, o Brasil encara o Uruguai nesta quarta-feira às 8 da noite pela semifinal da Copa América Feminina. O jogo vai rolar no estádio Casablanca, em Quito. A vantagem é para as meninas do Brasil. Elas foram 12 gols marcados, nenhuma derrota, e se vencer o Uruguai, garante a presença em mais uma final. Mix. Vamos lá, 7:02, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em 2024, 274 crianças indígenas de até 4 anos morreram no Amazonas. O número é o mais alto do país pelo segundo ano consecutivo. É o que apontou o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil do Conselho Indigenista Missionário. De acordo com o relatório, as principais causas das mortes foram pneumonia, diarreia e desnutrição, causas consideradas evitáveis. O Amazonas foi o segundo estado com mais registros de assassinatos de indígenas em 2024, com 45 casos. Roraima, estado vizinho, lidera o ranking com 57 mortos. O Amazonas também teve o maior número de casos de violência contra indígenas por omissão do poder público, com 75 registros. Os dados do CIMI apontam uma situação de terra arrasada para os povos indígenas e para um agravamento ano a ano da violência contra eles em todo o país, que requer das autoridades muito, mas muito mesmo, mais ação para combater esses crimes contra os povos originários do Brasil. Ações que foram prometidas e não realizadas por uma sequência de governos em âmbito federal, estadual e municipais ao longo de todos os anos. Ninguém fez absolutamente grandes coisas. A realidade é vergonhosa e merece o repúdio da sociedade brasileira. Tem a saideira, Karime? Tem a saideira, Carlão. Então. Notícia de trânsito. Um acidente de trânsito com vítima deixou, muito congestionado, tudo por lá nas proximidades da bola do Eldorado, afetando o fluxo da Djalma Batista, Constantino Neri e Torquato Tapajós, tudo parado por causa desse acidente de trânsito. E com vítima. A vítima foi socorrida, é o que a gente tem de informação nesse momento. 7:04, Karime, finalizando 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.